Um livro muito importante e muito interessante para a gente compreender melhor a história do povo de Israel. Diversas coisas que aconteceram aqui nessa trajetória dessa história, para que a gente possa ligar vários pontos dentro da própria Bíblia e compreender melhor várias e várias situações. Na aula passada, a gente finalizou nosso estudo do livro de Josué. Eu queria destacar aqui, apenas para a gente fazer um pequeno panorama do que a gente estudou até agora e preparar o terreno, preparar o cenário desse livro de Juízes para que você tenha uma compreensão um pouquinho maior. Então, o livro de Josué ele termina basicamente com a divisão da terra, ok? Da terra prometida, como a gente já estudou na aula passada. E na aula passada a gente montou esse mapinha aqui, né? Um desenho que eu fiz aqui só para exemplificar mais ou menos a divisão das terras entre as 12 tribos de Israel. E é importante que agora a gente entenda esse cenário para a gente entrar em Juízes. Então, em que momento nós estamos agora? Então vamos relembrar, né? O povo sai lá do Egito, passa lá os seus 40 anos no deserto vagando. Então o povo entra na terra prometida. Nós vemos que a história do livro de Josué ela vai se passar basicamente no período de vida de Josué, ok? Após ele entrar como líder do povo, depois da morte de Moisés. Né? O livro não nos dá exatamente esse tempo, mas a gente fez alguns cálculos na aula passada, não é mesmo? E chegamos à conclusão que pode ser por volta de 50 anos, mais ou menos, que foi o tempo, então, em que eles entraram na Terra Prometida e guerrearam pelos territórios, ok? Eles foram, então, andando e guerreando por cada território, vencendo cidades, vencendo o povo que estava ali e que havia sido condenado pelo Senhor. E aí nós estudamos na aula passada, então, que muita terra ainda havia para ser conquistada e Josué estava já bem velhinho, ok? E Deus então manda que ele fizesse esta divisão antes da sua morte. A divisão das 12 tribos de Israel, que haveria de ser mais à frente, como nós vamos ver, o território do país de Israel que estava se formando aqui, ok? Então nós vamos avançar agora e falar um pouquinho a respeito aqui desse início do livro de Juízes, que é bem interessante. O livro de Juízes, ele abrange em torno de 350 anos. Olha que interessante, nós temos 21 capítulos nesse livro, e em apenas 21 capítulos, nós temos então 350 anos de história mais ou menos. Essa história do livro de Juízes, ela pega desde a conquista da terra de Canaã, lá por volta de 1400 anos antes de Cristo, até imediatamente antes do nascimento ali do profeta do Samuel, que a gente vai estudar logo mais à frente. Então nós temos aqui em torno de 350 anos, que são a quantidade de tempo relatado aqui dentro do livro de Juízes. Quando a gente fala de autoria desse livro, a gente não tem um autor conhecido. Então não existe aqui um relato para nós, na própria Bíblia, que nos indique um autor. Provavelmente esse livro de Juízes, ele foi confeccionado, talvez não por apenas um autor, mas por algum grupo de historiadores que, segundo alguns estudiosos, podem ser lá da época de Davi. Bastante tempo depois desses acontecimentos. Enfim, nós não temos como saber exatamente essa história. Então é um livro que a autoria permanece para nós misteriosa. O que sabemos é que foi alguém ou um grupo de pessoas que fizeram um resumo desses 350 anos do povo
de Israel aqui, logo após eles entrarem na Terra Prometida ali, a morte de Josué, né? E vai mostrar para a gente, então, como que aconteceu esse período em que juízes estiveram à frente do povo, e você vai entender um pouquinho melhor essa questão de juízes. Então, por que que o livro se chama Juízes? Primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente fala de juízes, a gente lembra do que nós conhecemos como juízes, que são aquelas pessoas que estão à frente dos tribunais. Homens e mulheres que têm a função de julgar crimes, questões que são levadas até eles. Mas aqui na Bíblia, nessa parte da Bíblia aqui, neste livro, não é este o significado. Juízes aqui, nós vamos ver, foram 12 no total, que são relatados nesse livro. Eles são líderes militares, principalmente, e também religiosos, e não presidentes de tribunais. Eles libertaram Israel de seus opressores. Então, o juiz, quando a gente mencionar aqui neste livro, a gente pode entender ele como um libertador, uma pessoa levantada por Deus, um líder, geralmente, que trabalhava ali a questão militar, de guerrear, e que libertava Israel em momentos em que ele estava sendo oprimido, dominado por inimigos, ok? Então isso é muito importante você compreender, para que compreenda depois os acontecimentos do livro, quando mencionar determinado juiz, e também quando mencionar a palavra libertador, que vai acontecer várias vezes. Então ele está sempre se referindo a essa pessoa, esse líder militar e religioso levantado por Deus. Bom, dito isso, é importante que agora a gente avance para compreender outros aspectos importantes. Nós vamos ter a narração dentro do livro de Juízes, principalmente das batalhas, dos problemas que Israel enfrentou. Então nós temos aqui Israel representada pelas suas 12 tribos, ok? Lá naqueles territórios divididos. E Israel então enfrentando inimigos internos, vamos chamar de internos, que são quem? Os cananeus, ou seja, aquelas pessoas que estavam ali na própria terra que Israel estava colonizando, que estava conquistando. Então Israel enfrentou aqui nessa época de Juízes fortemente problemas com os inimigos internos. E também enfrentou inimigos que eu chamo aqui de inimigos externos, ou seja, de povos que estavam mais afastados daquele território, mas que também guerreavam ou guerrearam com Israel, que também buscaram o mal aqui do povo de Deus, das 12 tribos de Israel. E ali, dentre esses inimigos externos, eu citei alguns aqui, mas tem mais, como Moabitas, Amonitas, Midianistas, Filisteus, etc. Então, dentro do livro de Juízes, basicamente, a gente vai ter a história destas batalhas, destes acontecimentos contra inimigos externos e internos. E a gente vai ver também, vou explicar daqui a pouquinho, por que Israel teve tantos problemas com esses inimigos. Por que, por tantos momentos, eles foram conquistados, eles foram quase que escravizados, alguns grupos. Por que isso aconteceu? Vamos avançar. Bom, vamos entrar agora então no próprio texto bíblico aqui, para a gente começar forte o nosso estudo. Capítulo 1, verso 1, vai nos ensinar o seguinte: depois da morte de Josué, então observe que aqui nesse capítulo 1, já logo no comecinho, ele já vai nos mostrar que é uma continuação do livro de Josué, ok? Então, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. E aqui a gente pode se perguntar o seguinte: como eles consultaram o Senhor, já que Josué era morto?
Aí nós vamos trazer à memória agora aqueles estudos que a gente já fez, por exemplo, quando a gente estudou a respeito do Urim e do Tumim. Por exemplo, quando estudamos a respeito de lançar sortes. Então essas eram formas de consultar ao Senhor. E também os profetas, os sacerdotes também eram consultados para ajudar o povo a compreender a vontade do Senhor para a nação, ok? Enfim, esse texto não nos diz como eles consultaram o Senhor, mas essas são algumas das possibilidades. Então, o que eles queriam saber? Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Então, o que nós temos aqui nesse início de Juízes? Nós temos uma evidência clara que nos mostra que a conquista da terra ela ainda estava incompleta, ok? Então, a conquista ela não tinha sido feita completamente, como nós vimos já em Josué, ela estava incompleta. E o povo aqui, após a morte de Josué, após a divisão de cada território ser feita, o povo então questiona aqui e deseja que Deus os ajude a compreender, né, quem iria continuar, né, quem iria continuar as batalhas, como eles iriam fazer isso, de que forma eles iriam fazer isso, para terminar de conquistar os seus territórios conforme Deus havia prometido a eles. Então, nós temos aqui aquele mapa que a gente já viu, então a gente sabe que boa parte do território que estava mais aqui nessa parte de baixo, né, e nessa parte aqui, ele já havia sido conquistado, ok? Por quê? Essa região aqui foi aquela que foi dada já na época de Moisés a essas tribos, conforme a gente já estudou, Ruben, Gade e metade de Manassés. E nós temos aqui, perto aqui de Benjamim, aqui esse amarelinho Mar Morto, foi aonde eles atravessaram, ok? Então aqui estava o território antigo de Jericó e de outras cidades. Então foi onde eles começaram a conquistar primeiro. Mas muita coisa ainda existia e muitos povos, não só aqui embaixo, como aqui, ainda estavam para ser conquistados. Então vejamos o que Deus responde a eles. Juízes 1, verso 2 e 3. Respondeu o Senhor: Judá subirá. Então, Deus aqui estabelece uma tribo que iria liderar esta subida para a conquista de novos territórios, de novas cidades que estavam dentro do território deles. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte. Então observe aqui, que se a gente dá uma olhadinha no mapinha novamente, a gente vê que, né, o território de Simeão está dentro do de Judá. Então a gente percebe que a tribo de Judá, né, por essa fala que a gente analisa aqui, ela ainda tinha muito território para ser conquistado aqui no que caiu para ela por sortes. E como Simeão estava no meio, então Judá convida então Simeão para ajudá-la a conquistar aqui o seu território. Então vamos lá. E pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua terra, a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Então Judá e Simeão se ajuntam aqui para a continuidade dessa conquista, para que eles conseguissem conquistar todas as cidades que estavam no território deles, na herança deles, que caiu por sortes lá naquela época em que Josué ainda estava vivo. Avancemos. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Então a gente vai observar, aqui no início de Juízes, algumas observações interessantes que o autor, que montou toda essa cronologia aqui, nos deixa, que são o fato de que muitos povos que habitavam a terra de Canaã